Olá, pessoal! Vamos ver nesse vídeo produção de texto. A Felinda disse para o Lene: Lene, vamos ensinar os alunos a produzir texto. Observe, então, o texto a seguir. Mara no zoológico. Em um sábado ensolarado, Mara foi fazer um passeio no zoológico com sua turma. Esse é o primeiro parágrafo. Lembrando que parágrafo é esse recuo que temos do início aqui da folha, do início da linha, tá? Temos um espaço aqui de mais ou menos um dedinho, 1 centímetro. Isso é parágrafo. O zoológico era enorme, com muitas árvores e muitos animais. A primeira visita foi aos leões. João, colega de Mara, tentou escalar a jaula dos leões, mas foi impedida pela professora, que novamente explicou a ele o perigo de se aproximar muito dos animais. Logo depois, agora estamos no terceiro parágrafo, logo depois foram até as girafas e a turma toda ficou encantada com a altura e com a beleza delas. A professora resolveu levá-los para comer em um lugar coberto, mas Mara distraiu-se com o sagui, que havia escapado de sua jaula e acabou se perdendo da sua turma. Vamos para o próximo parágrafo. Quando a professora percebeu que Mara não estava com a turma, desesperou-se. João, que era o menino mais levado da turma, disse para sua professora que tinha visto ela perseguindo o macaquinho perto das girafas. E agora vamos para o último parágrafo. Enfim, graças ao João, conseguiram rapidamente localizar a menina, que de tão distraída que estava com o sagui, nem havia percebido que estava perdida. Vamos observar no texto que todos os parágrafos iniciaram com letra maiúscula. E toda vez que encerramos uma frase, terminamos com ponto final. Então, em um sábado ensolarado, vírgula. Mara foi fazer um passeio zoológico com sua turma. Ponto final, porque terminamos uma frase. Vamos então para as dicas. Então, todo o texto precisa ter um título, todo o texto precisa ter um início, que é o primeiro parágrafo, o meio, que são 2 ou 3 parágrafos, e o fim. A letra precisa ser legível e o parágrafo, então, é um recuo em relação à margem esquerda. Então, o primeiro parágrafo, ele precisa ser bem curto, o máximo 3 linhas. Então, nesse caso, o primeiro parágrafo, em um sábado ensolarado, Mara foi fazer um passeio ao zoológico com sua turma. No primeiro parágrafo, podemos colocar quando aconteceu essa história, quem que está nessa história, quem é o personagem ou os personagens e onde ocorreu a história. Um outro detalhe muito importante é que nesse momento você vai decidir se a história acontece no passado ou no presente, aconteceu no passado ou no presente. Então, nesse caso, a história aconteceu no passado, porque, olha, Mara é um verbo que está conjugado no passado. Então, todos os verbos da história deverão ficar no passado. Foi, havia, ficou, correu, se perdeu. O segundo parágrafo começa, então, no meio da nossa história. Então, o segundo parágrafo é mais ou menos umas 5 linhas, para esse parágrafo não ficar nem muito curto, nem muito longo. E nesse parágrafo você pode descrever o lugar. Então, aqui, o zoológico era enorme, com muitas árvores, muitos animais. Então, aqui está sendo feito o quê? Uma descrição deste lugar. Está sendo colocado as características desse lugar. E também, nesse parágrafo, pode ser relatado já o início do problema que há na história. O terceiro parágrafo também deverá conter umas 5 linhas e você poderá continuar descrevendo o problema, os acontecimentos que há nessa história.
No quarto parágrafo também, umas 5 linhas, se houver este quarto parágrafo, tá, pessoal? Pode também só ter 2 parágrafos no meio da história, tá? E você pode, então, colocar como foi solucionado esse problema. Então, o que foi o problema que foi narrado no terceiro parágrafo? Que a Mara se perdeu da sua turma. Então, aqui no quarto parágrafo tá a solução, ó. O João, que era o menino mais levado da turma, disse para sua professora que tinha visto ela perseguindo um macaquinho perto das girafas. Então, aqui tá a solução deste problema. E aqui, então, chegamos ao final da nossa história. Então, esse quinto parágrafo, que foi o último parágrafo, ele é bem curto, assim como o primeiro parágrafo. Então, máximo 3 linhas. Encerrar contando como tudo acabou. Você pode começar esse parágrafo com palavras como finalmente, enfim, mostrando que a história está chegando ao fim. Então, enfim, graças ao João, conseguiram rapidamente localizar a menina, que de tão distraída que estava com o sagui, nem havia percebido que estava perdida. Então, aqui podemos ver, então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto parágrafo. Essa história teve 5 parágrafos. Então, o primeiro parágrafo, quem, onde. O segundo parágrafo, como é este lugar. O terceiro parágrafo, o que aconteceu nessa história? O quarto parágrafo, uma solução. E o quinto parágrafo, como terminou essa história. Então, dicas de inícios de parágrafos. Início era uma vez, certo dia, um dia, certa noite. O meio, então, de repente, quando, em seguida. E o último parágrafo pode começar com foi então, por fim, finalmente, enfim. Vamos colocar em prática o que aprendemos? Você escolherá um assunto e fará uma produção textual em uma folha com linhas para entregar. Poderá até fazer uma reescrita com suas palavras de alguma história que você gostou ou algum desenho animado que você assistiu. Não esqueça de seguir as orientações que você acabou de ver no vídeo e enviar sua produção textual junto com as próximas atividades. É isso aí, pessoal. Um abraço e tchau!